Bom dia, senhores operadores. Eu sou Nilson Almeida. Estou estudando para obter o meu certificado de agente autônomo de investimento. Estou publicando análises de pré-mercado diariamente. Quero fazer um teste numa mesa proprietária, num plano ilimitado até 50 mil em contrato. Quero fazer um teste de agente autônomo de investimento e de retirar certificado de análise gráfica. Tenho publicado meus estudos no pré-mercado da Bovespa B3, utilizando as minhas convicções de negociação. Para o pré-mercado, vamos verificar a situação diária do mini dólar e a situação do mini índice. Depois dessas variações que nós indicamos que estariam relacionadas à economia mundial e que foram refletidas no Brasil por políticas de juro, nós verificamos e colocamos em xeque a continuação da valorização das nossas ações em frente à desvalorização da moeda, ou seja, quanto mais desvalorizado estaria o real em frente ao dólar, mais barato estaria nossas ações em dólar. Porém, nossas ações voltam a recuperar dentro de uma métrica que nós chamamos de figura de reversão, que são os diamantes. Aqui tem 2 diamantes já que nós desenhamos. Nós vamos estender esse até o ponto que nós chamamos de ponto de resolução da figura, né? Então aqui está a figura e aqui a projeção dessa figura que indica o alvo dela. Então, nesse momento, aqui nós vimos uma tentativa de reversão de tendência e aqui nós já passamos a ver a reversão da tendência em relação a um fundo, porém com um range ainda dentro do que nós consideramos que são ranges de briga, tá? Então, por exemplo, esse range aqui, facilmente observa-se que ele ainda não é um range que classifica a situação como pouca volatilidade. Ela tem uma volatilidade aumentada, nesse caso aqui, não extremamente aumentada, mas aumentada por causa de um fator de política, né? Política monetária. Então, o Banco Central americano, o Banco Central brasileiro se mexeram para tentar conter a inflação e aqui deu uma variação de 1 para de 2, né? 2 ranges para um range de gain. Porém, esse range de gain não foi atingido aqui. Mas se deslocarmos aqui e procurasse esse range da variação que nós tivemos de um dia para o outro, ou seja, no dia da divulgação e no dia seguinte, né, qual é o range? Olha só, esse range a negociação foi aqui e depois foi o dia seguinte, né? Então, nesse ponto aqui formou-se o diamante, nós colocamos ele aí, que ele veio aqui para cima, então ele tem um range razoável, né? Aqui ele não repete, mas aqui ó, já começa a aparecer uma figura que ele aceitou essa oscilação e reverte. Então aqui seria o ponto em que a oscilação passa a ter esse range como alvo, né? Ou seja, veio, comprimiu e chegou ao alvo lá. Então nós vamos usar o que nós chamamos de preço desceu pela avenida e está virando a rua. Então está aqui o nosso objeto que vai medir como que foi isso. É o mesmo objeto que está ali, tá? Então esse daqui ele estava apontado para baixo. Esse aqui está apontado para baixo para medir o range. Então nós vamos fazer a mesma medição, só que com ele apontado para cima. Não, vamos deixar assim, por causa que aqui tem a linha de tendência que está desenhada aí, que ela pode ir até lá em cima, só que nós não vamos usar ela lá em cima. Daqui desse ponto
que nós medimos em relação a esse que está revertendo são as duas figuras, nós vamos buscar um fundo correspondente, tá? Que vai nos dar uma figura muito maior. Então tá ali, ó, ele respeita essa tendência e passa a tomar essa tendência, ou seja, os diamantes que estavam aqui no meio estão dizendo que ele passa a ter uma nova tendência, tá? Ou seja, há uma virada de preço aqui, ele veio nesse sentido e volta naquele sentido. Então nós vamos mudar essa cor aqui para a cor que nós utilizamos no caso de progressão de preço, né? Então aqui nós vamos atrás dessa progressão agora. Bem, isso é o mercado de ações. E o mercado de moedas, ou seja, o real frente ao dólar. Então nós primeiro vamos olhar aqui o mercado de ações e vamos olhar o ativo americano negociado em reais. Então aqui no tempo diário ele fez um teste num nível de satisfação extremamente significante, tá? Então tá aqui, ó, nós medimos, né, em determinados momentos aqui teve um spike, né? Tivemos essa figura de piercing line, que é um momento de consenso, né? Então essa figura de consenso deu essa estrela cadente, ou esse spike, né? Porque o preço veio de baixo para cima e deu o spike. Então não veio lá do espaço sideral como uma estrela cadente. Então deu aquele reflexo, veio, voltou no dia seguinte, fez de novo. Então aqui nós tivemos um cone de expansão que ainda não foi devidamente executado em termos de realizações, né? Então vamos ver se ele pode ter significância como figura de isocélicas, né? Que nós chamamos de figuras pantográficas que repetem movimentos em ocasiões futuras. Então aqui nós temos um diamante se formando. Se deslocarmos aqui, nós vamos ver que quem está realmente fazendo o megafone é aquela piercing line lá, que seria o preço do consenso, tá? Então houve consenso que o preço veio abaixo e voltou naquele ponto. Houve novamente um novo teste. Então esse teste agora nós estamos medindo ele exatamente do consenso ao teste e vamos deixar essa figura geométrica aí. Aliás, vamos estendê-la até aqui porque foi o momento da nossa leitura, tá? Essa daqui ela está com ângulos iguais, isocélica, e aqui ela está com tempo finais igual. No caso aqui nós tínhamos colocado isso aqui como alvo, tá? Abaixo do 333 e aqui respeitando o que nós chamamos de retração de um determinado ponto que nós medimos ali para baixo. Nós vamos estender aqui, ó, uma retração que já ocorreu, né? Ela fez isso aqui e foi lá. Então agora esse diamante pode dizer que ela vai mudar de figura para cá e essa retração aqui estaria dando a primeira intenção de retração realmente no movimento. Porém, ele pode testar esse fundo, porque do jeito que ele testou aqui, ó, essa piercing line, ele ainda não testou aquele topo, tá? Então o range que tem aqui, ó, é muito maior. Esse range aqui é no começo de março, né? Onde a gente já vê o movimento contrário, onde o real teve uma valorização muito forte em função da guerra, né? E aqui ele voltou a desvalorizar em função da política de juros. Bem, então vamos lá, vamos para um tempo menor e vamos verificar agora o dólar. No caso do dólar, ele, olhando aquele ativo americano, vê claramente que aconteceu isso aqui, está aqui em março, né? Começo de abril. Então a desvalorização do real permitiu a valorização do ativo lá, Berkshire, porque o Nasdaq estava subindo, a moeda, etc. E tal. Agora, com a política de juro já bem definida, e a guerra, né, aconteceu o contrário. Há uma desvalorização do real, uma queda do índice Nasdaq, então o real está aqui
ficando cada vez mais barato e buscando interesse de produtores, de investidores por ativo brasileiro. Então nós tínhamos mencionado primeira, segunda, terceira, quarta, e essa aqui seria uma quinta onda, tá? Mas a quinta onda que está aqui, ó, e ela já foi rompida. Então o A, B e o C já estão em andamento, né? Então se a quinta onda interrompeu aqui e ela fez a aqui, a B ali, e a C falhou, ou seja, a C não se confirmou ainda, né? Que a A seria aqui nesse fundo, a B seria ali, né? Então a C ainda está em formação, tá? Então nós vamos colocar exclusivamente uma seta ali e vamos deixar assim, tá? Então essa daqui seria a linha C, tá? Vamos colocar ela progredindo assim, seria uma intenção de negociação nesse sentido. Isso no diário. Aqui numa hora, nós vamos verificar que no topo lá, onde seria a onda 5, a onda ABC, tem essa figura de reversão. E essa figura de reversão, ela teve um gap, ela formou, ela vai deixar de existir agora aqui. Nós não vamos mais utilizar ela como fundamento e vamos olhar que, mesmo que tirando ela, eu podia ter feito uma progressão, dá para se ver que essa reverse bar foi testada, né, e ela foi rompida, tá? Então aqui a figura de diamante está muito mais extensa, tá? Muito mais extensa. Então nesse ponto, se nós considerarmos que poderá haver progressão da tendência, qual seria a progressão da tendência? Aqui teve a primeira tentativa, né, e aqui teve uma hiperbólica. Então nós vamos fazer a nossa leitura utilizando a nossa régua a partir desse ponto aqui, ó. Então aqui nós temos já uma primeira retração de estudo, né? Então ele já veio, testou esse ponto de briga aqui, ó, esse fundo, né? Aqui nós temos um fiel, né? Então nós vamos inserir o fiel aqui, que é esse objeto aqui, ó. O fiel está entre 161 e 188, né? Então está aqui o fiel. O fiel tem um suporte, né, nessa leitura, né? E nós vamos acrescentar a nossa segunda medição, que ele veio nessa reverse bar, tá? Então aqui nós vamos pegar a zona de briga que foi extremamente comprimida aqui, porque veio realmente na zona de briga ali, passou pelo fiel, rompeu o fiel e foi lá. Nós não vamos colocar a leitura intermediária, tá? Então a partir daqui nós vamos reduzir o nosso tempo agora e vamos observar isso aqui. Observando isso e observando aquilo que nós temos ali no diário e aqui numa hora, nós vamos agora por 15 minutos para verificar a oscilação dentro do dia. Então aqui a básica, nesse aspecto aqui que eu tomo em consideração, são as reversões dessas médias. São 3 médias. Aqui a 220 se formou aqui, 220 do 15 minutos é praticamente uma semana, tá? Então ela vem e ela é rompida nesse ponto pelas duas médias que a gente utiliza, uma acompanha o preço e outra nos dá pontos de reversão. Então, utilizando a mesma retração, nós temos um fundo, né, que veio naquela zona de briga, e vamos seguindo retração a retração e vamos observar como que nós vamos terminar essa leitura. Então aqui tem outra, né? Vamos inserindo uma a uma. Elas representam basicamente as ondas de Elliott de forma matemática, tá? E de forma a evitar o operador de tomar stop, né? Então esse ponto, que é não tomar stop, ele vai ou calcular exatamente o stop, diminuindo as suas perdas, você aumenta seus ganhos. Então aqui já chegamos a um ponto que temos 3 coincidências de interesse, tá? Então não precisa dizer mais nada. Aqui foi o que aconteceu e aqui foi o que nos levou. Qual o ponto de stop? Está aqui. Qual o ponto de reversão? A média, a 220, foi desafiada pela 75. No caso é 72, né? 72.
Então, esse ponto aqui é conhecido como cruz da morte, tá? Então, nós vamos inserir aqui, ó, um ponto em que vai dar essa leitura e o topo, tá? Então, nós vamos ficar com esse sinal aí. Vamos fechar as nossas análises. Então, esse é o mini dólar. Eu sou o Nilson Almeida, um operador virtual. Estou operando um plano de mini dólar, fazendo avaliações dentro desse plano para poder participar de uma prova de avaliação de uma mesa proprietária. Estou estudando para emitir meu certificado de agente autônomo de investimento. Estou estudando para ser um grafista técnico. Estou estudando para gerir meu capital de forma responsável. Quero trabalhar numa empresa listada na B3 e chamo a atenção de vocês que, para operar mini índice, mini dólar, procure um agente de investimento, procure uma corretora credenciada, utilize somente plataformas credenciadas e corretoras registradas na CVM. Meus estudos são publicados exclusivamente para o meu uso, não são em spot algumas chamadas de call para ninguém, em nenhum tipo de atividade. Não utilize minhas informações para negociar em ativos demonstrativos, em plataformas demonstrativas ou em dinheiro real. Procure sempre um agente autônomo de investimento e uma corretora credenciada. Obrigado.